Provérbios. Palavras de Salomão, filho de Davi. Capítulo 11. O Senhor abomina balanças fraudulentas, mas encontra prazer na justiça equilibrada. Quando a arrogância se faz presente, a desgraça não tarda a chegar, mas a sabedoria encontra morada nos humildes. A integridade guia os justos, enquanto a falsidade destruirá os infiéis. As riquezas não têm valor no dia da ira, mas a justiça liberta da morte. A conduta reta endireita o caminho do justo, enquanto o ímpio cai por sua impiedade. A justiça protege os retos, mas os infiéis são enredados por sua própria ambição. Quando o ímpio morre, sua esperança desaparece, e suas expectativas de poder se dissipam. O justo é liberado da angústia, enquanto o ímpio a herde em seu lugar. O ímpio destrói o próximo com suas palavras, mas os justos são libertos pelo conhecimento. A cidade se regozija com o bem-estar dos justos, mas exulta quando os ímpios perecem. A bênção dos retos eleva a cidade, enquanto as palavras dos ímpios a destroem. Quem difama seu próximo carece de juízo, enquanto o homem prudente se cala. O fofoqueiro revela segredos, mas o de espírito leal os encobre. Sem uma liderança sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros há segurança. Aquele que se torna fiador de um estranho acaba enfrentando problemas, mas aquele que evita essa responsabilidade estará seguro. A mulher bondosa alcança honra, enquanto os poderosos adquirem riquezas. O homem benevolente faz o bem a si mesmo, enquanto o cruel se fere. O ímpio recebe um salário ilusório, mas aquele que semeia justiça será verdadeiramente recompensado. Assim como a justiça conduz à vida, quem segue o mal caminha em direção à morte. O Senhor detesta os de coração perverso, mas encontra prazer naqueles que caminham com integridade. É certo que os maus serão punidos, enquanto a geração dos justos será poupada. Assim como uma joia de ouro no focinho de um porco, é uma mulher bonita que carece de discernimento. Os justos anseiam apenas pelo bem, enquanto as expectativas dos ímpios resultam em ira. Alguns dão com generosidade e são cada vez mais abençoados, enquanto outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e aquele que oferece água terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas a bênção virá sobre aquele que o vende. Quem busca o bem encontra favor, enquanto quem se envolve com o mal acaba encontrando o que procura. Aquele que confia em suas riquezas será derrubado, mas os justos florescerão como as folhagens. Aquele que perturba sua própria casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é uma árvore da vida, e aquele que ganha almas é sábio, mesmo que o justo seja punido na terra. Capítulo 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que despreza a repreensão é tolo em sua atitude. Aquele que pratica o bem encontra o favor do Senhor, enquanto aquele que tem mais intenções é condenado pelo Senhor. Ninguém pode estabelecer-se na maldade, pois a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, enquanto aquela que envergonha seu marido é como podridão em seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, enquanto os conselhos dos ímpios são enganosos. As palavras dos ímpios são armadilhas que derramam sangue, mas a boca dos justos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada pessoa é louvada de acordo com sua sabedoria,
mas aqueles com coração perverso serão desprezados. É melhor ser humilde e fazer seu trabalho, do que se exaltar e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, enquanto o coração dos ímpios é cruel. Aquele que trabalha diligentemente em sua terra terá pão em abundância. Mas aquele que corre atrás de coisas sem valor não possui discernimento. O ímpio deseja viver dos despojos dos maus, mas a raiz dos justos produz seu fruto. Os maus se enredam em suas próprias palavras, mas os justos escapam da angústia. Cada um se satisfaz com o bem que suas palavras produzem, e receberá de volta o que suas mãos fizeram. O caminho do insensato parece certo aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela sua ira prontamente, enquanto o prudente ignora os insultos. Aquele que fala a verdade promove a justiça, enquanto a testemunha falsa serve à fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, enquanto a língua mentirosa desaparece num instante. No coração daqueles que planejam o mal há fraude, mas aqueles que aconselham a paz encontram alegria. Nenhum infortúnio atingirá o justo, enquanto os ímpios serão atingidos pelo mal. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita naqueles que praticam a verdade. Aquele que é prudente guarda o conhecimento, enquanto o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado governará, enquanto o preguiçoso estará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma palavra amável traz alegria. O justo serve de guia para seu companheiro, enquanto o caminho dos ímpios os leva à perdição. O preguiçoso não assará sua caça, mas o trabalho árduo é um tesouro para o homem. Na senda da justiça está a vida. Capítulo 13. O filho sábio ouve atentamente a instrução de seu pai, mas o zombador não dá ouvidos às repreensões que recebe. Do fruto da boca de cada um se alimenta o bem, enquanto os infiéis apenas desejam a violência. Aquele que guarda as palavras que profere preserva sua própria vida, mas aquele que fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja, mas nada conquista, enquanto aqueles que se esforçam veem seus desejos serem atendidos. O justo aborrece a mentira, enquanto o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça protege aqueles que andam com integridade, enquanto a maldade leva o pecador à ruína. Há aqueles que se dizem ricos, mas não possuem nada, e outros que se declaram pobres, mas possuem muitas riquezas. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele possui, mas o pobre não está sujeito a ameaças. A luz dos justos brilha intensamente, enquanto a lâmpada dos ímpios se apagará. A soberba só traz discórdia, mas a sabedoria está com aqueles que se aconselham. A riqueza adquirida facilmente se esvai, mas aqueles que a obtêm com trabalho a veem aumentar. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é uma árvore de vida. Aquele que despreza a palavra terá de arcar com as consequências, mas aquele que teme os mandamentos será recompensado. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida, que protege contra os laços da morte. O bom senso conquista o favor, enquanto o caminho dos infiéis é intransitável. Aquele que é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel traz cura. Pobreza e vergonha são o destino daquele que rejeita a instrução, mas aquele que aceita a repreensão será honrado. O desejo realizado agrada a alma,
Mas os tolos detestam se afastar do mal. Aquele que anda com os sábios se tornará sábio. Mas aquele que se junta aos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores. Mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos, enquanto a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres fornecem alimento em abundância. Mas isso é perdido por falta de justiça. Aquele que se recusa a disciplinar seu filho, odeia-o de fato. Mas aquele que o ama o disciplina desde cedo. O justo tem o suficiente para satisfazer sua fome. Mas o estômago dos ímpios sofrerá necessidade. Capítulo 14. A mulher sábia constrói sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Aquele que anda na retidão teme ao Senhor, enquanto aquele que anda por caminhos tortuosos o despreza. Nas palavras do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio. Mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa derrama mentiras. O zombador busca sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, pois nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece sua própria amargura, e os estranhos não podem compartilhar da alegria que ele sente. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é o caminho da morte. Mesmo no riso, o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser tristeza. O infiel de coração sofre as consequências de seus próprios caminhos, mas aquele que é bom é recompensado por seu próprio comportamento. O ingênuo acredita em tudo o que é dito, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se afasta do mal, mas o tolo é precipitado e se considera seguro. Quem se irrita facilmente comete loucuras, e aquele que tem mais intenções é odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se curvarão diante dos bons, e os ímpios suplicarão às portas do justo. O pobre é odiado até por seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza seu vizinho peça, mas aquele que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso, aqueles que planejam o mal não se desviam do caminho? Mas haverá amor e fidelidade para aqueles que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas palavras vazias levam à pobreza. Para os sábios, a riqueza é uma coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, enquanto aquele que profere mentiras é enganador. Aquele que teme ao Senhor tem um forte refúgio, e isso é um abrigo para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Aquele que é lento para se irritar é grande em entendimento, mas aquele que perde facilmente a calma elogia a loucura. Um espírito sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre insulta seu Criador, mas aquele que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado por sua maldade, mas o justo, mesmo na morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que está no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei,
mas aquele que causa vergonha é objeto de sua ira. Capítulo 15. A resposta branda desvia a ira, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando tanto os maus como os bons. A língua serena é uma árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas aquele que aceita a repreensão adquire prudência. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos insensatos não age assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas se agrada da oração dos justos. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama aquele que segue a justiça. Há uma disciplina rigorosa para aquele que abandona o caminho, e aquele que odeia a repreensão perecerá. O mundo dos mortos e o abismo estão diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, e evita se aproximar dos sábios. Um coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para aquele que está aflito, todos os dias são maus. Mas para aquele que tem o coração alegre, a vida é uma festa contínua. É melhor ter um prato de legumes com amor, do que um boi inteiro com ódio. Aquele que se irrita facilmente provoca discórdia, mas aquele que é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada! Como é bom falar a palavra certa no momento certo! Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, evitando o caminho do inferno abaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são agradáveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas aquele que odeia o suborno viverá. O coração do justo pondera a resposta, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Aquele que dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Aquele que rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas aquele que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução para a sabedoria, e a humildade precede a honra. Capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aos olhos de alguém, todos os caminhos parecem puros, mas o Senhor examina os motivos. Entregue suas obras ao Senhor, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez todas as coisas com um propósito, até o ímpio foi feito para o dia da calamidade. O Senhor detesta os orgulhosos, certamente não ficarão impunes. A expiação da culpa é alcançada pela misericórdia e pela verdade, e o mal é evitado pelo temor do Senhor. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz até seus inimigos viverem em paz com Ele. É melhor ter pouco com justiça do que grandes ganhos com injustiça. O coração humano planeja seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Decisões justas estão nos lábios do rei, ele deve julgar com justiça. Balança e pesos justos pertencem ao Senhor, todas as medidas da bolsa são obra dele. Os reis detestam a maldade, pois o trono é estabelecido pela justiça.
Os lábios justos são agradáveis ao rei, e ele ama quem fala com retidão. A ira do rei é como um mensageiro da morte, mas um homem sábio pode acalmá-lo. O semblante alegre do rei traz vida, e sua bondade é como a chuva que traz fertilidade. É melhor adquirir sabedoria do que ouro, e entender é mais valioso do que prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, quem guarda seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína, vem o orgulho, e o espírito altivo precede a queda. É melhor ser humilde com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem presta atenção ao ensino encontra o bem, e aquele que confia no Senhor é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o conhecimento. O bom senso é uma fonte de vida para quem o possui, mas a tolice é o castigo dos insensatos. O coração sábio controla sua boca e aumenta a persuasão de seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminhos que parecem corretos aos seres humanos, mas seu fim é o caminho da morte. A fome impulsiona o trabalhador, pois sua boca o instiga. O desprezível planeja o mal, e em seus lábios há como fogo ardente. O perverso semeia discórdia, e o difamador separa os melhores amigos. O violento atrai seu companheiro e o conduz por um caminho que não é bom. Aquele que pisca os olhos planeja o mal, e aquele que morde os lábios o executa. Cabelos brancos são uma coroa de honra encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra, ou aquele que controla seu temperamento é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Os dados são lançados para sortear, mas toda decisão vem do Senhor. Capítulo 17. Melhor é ter um bocado seco e tranquilidade do que uma casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio governará sobre o filho que envergonha e terá parte na herança entre os irmãos. O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor presta atenção aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou, ou aquele que se alegra com a calamidade não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não são adequadas ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é uma pedra mágica aos olhos de quem oferece, onde quer que seja oferecido, terá sucesso. Aquele que encobre a transgressão fortalece a amizade, mas aquele que insiste no assunto separa os melhores amigos. Uma repreensão afeta mais profundamente aqueles que têm discernimento do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só busca fazer o mal, por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato em sua tolice. Quem paga o bem com o mal não se afastará de sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso, desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta aqueles que justificam o ímpio e condenam o justo, ele detesta ambos. De que serve o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Aquele que não tem discernimento se compromete ao ser fiador de seu próximo. Aquele que ama a discórdia ama o pecado, aquele que exalta sua porta facilita sua própria queda. O perverso de coração nunca encontra o bem, aquele que diz coisas mais acaba em desgraça. Quem gera um tolo o faz para sua própria tristeza, o pai do insensato não terá alegria. Um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o objetivo do inteligente, mas o tolo desvia os olhos para os confins da terra. O filho insensato traz tristeza ao pai e amargura àquele que o deu à luz. Não é bom punir o justo, ferir o príncipe vai contra todo o direito. Aquele que controla suas palavras possui conhecimento, e aquele que é sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é considerado sábio, quando fecha a boca, passa por inteligente. Capítulo 18.
O solitário busca apenas seus próprios interesses e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expressar seus pensamentos. Com a maldade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios para distorcer a justiça contra os justos. Os lábios do tolo entram em discussões, e sua boca clama por açoites. A boca do tolo é sua própria destruição, e seus lábios são uma armadilha para sua alma. As palavras do difamador são uma comida saborosa, que desce até o íntimo do ventre. Aquele que é negligente em seu trabalho já é irmão do desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são sua cidade fortificada, ele os imagina como uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se orgulha, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa em sua doença, mas quem pode suportar um espírito abatido? O coração do sábio adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios buscam sabedoria. Um presente abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro a pleitear sua causa parece justo, até que outro o examine. Um sorteio põe fim às disputas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido é mais resistente do que uma fortaleza, e as brigas são como as trancas das portas de um castelo. Do fruto da boca o coração se satisfaz, do que os lábios produzem ele se alimenta. A morte e a vida estão no poder da língua, quem a utiliza bem comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra o bem e recebe uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Aquele que tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há um amigo mais próximo do que um irmão. Capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço, todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão, quem o provoca peça contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno, por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda em sua integridade, felizes são seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, e estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas, ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça, abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta. Não vale tanto. Diz o comprador, ou mais, quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante conselhos, faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoa seu pai ou sua mãe, sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal, ou espere no Senhor, e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos, e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor, como poderá alguém entender seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda.
O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei, é com bondade que ele sustém seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Se você apreciou o vídeo e deseja continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Obrigado, e até o próximo vídeo.